Então, o meu tema eu acho que ele é um pouco complexo, porque eu vou falar de uma coisa que realmente é bem difícil de fazer no hospital ou num serviço de saúde, mas eu vou tentar trazer algumas experiências que a gente tem no mundo. Na verdade, quando a Silvana me deu esse tema, eu fiz uma pesquisa que ficou bem grande, inclusive, e ela está se transformando num artigo de um outro projeto que a gente está trabalhando. Então, o capítulo da inovação radical, eu vou começar me apresentando aqui, eu sou a diretora do laboratório, como o Guilherme falou, e eu tenho uma trajetória aí na área de tecnologia da informação, e tenho dirigido esse projeto aqui, que é um programa de aceleração para a troca de dados em saúde utilizando o FIRE, num consórcio entre cidades no Vale Histórico, tá? Então, a gente começa com um projeto um pouco menor para transformação digital lá de Bananal, com 11 mil pessoas, com 11 mil habitantes, e a gente está na segunda fase agora com 123 mil habitantes, e estamos levantando algumas verbas, parcerias bem interessantes. Então, quem está no lab aqui comigo é o Guilherme, o professor Sabatini e o Gibi, né, que são referências na área. E eu começo com uma provocação aqui. Por que existem tão poucas inovações radicais em serviços de saúde? O contexto da saúde, apesar da inovação se tornar uma prioridade e precisar de aumentar a eficiência e eficácia dos cuidados, ele é complexo de você fazer mudanças, né? Então, num dos artigos que eu fiz a pesquisa, ele fala que o hospital é uma estrutura, um sistema muito burocrático e intolerante a falhas, né? E tem que ser assim mesmo, né? Então, eles estão, nesse hospital, por exemplo, eles estão implementando a metodologia Lean, mas não é fácil, e apesar disso, ele precisa fazer essa alteração, e ele diz que não é parte da cultura deles, não é parte do DNA deles. Então, esse é um dos hospitais lá deste artigo que é da Dinamarca, tá? Então, o que é o conceito que a gente está falando aqui, né, para vocês? Em que contexto que a gente está? Existe uma demanda por saúde muito mais apropriada, com um registro longitudinal de um prontuário, uma pressão da sociedade, uma pressão política e financeira para que os cuidados de saúde sejam melhores e usem menos recursos, né? E também existe uma pressão por padronização para que os serviços clínicos, por exemplo, possam atender o que um médico, um profissional de saúde precisa. Mas a coordenação do cuidado continua sendo um desafio, e vou pegar o exemplo aqui do governo Obama, que forneceu bilhões de dólares para acelerar essa parte dos registros eletrônicos de saúde, que basicamente é minha praia, meu estudo, né? E que 96% dos hospitais americanos e 86% dos consultórios adotou esse modelo aí, mas encontraram muitos problemas de usabilidade, e os profissionais de saúde, eles reclamam que eles não conseguiram utilizar esses dados durante o Covid, né? E que quando os dados não estão disponíveis, é um impacto muito mais negativo do que positivo. Então, eu preciso, para que vocês entendam o que eu estou falando, só passar pelo tema de interoperabilidade, que é um conceito bastante difundido, e principalmente pela RIMS, né? E o professor Sabatini fez uma brincadeira aqui, quando eu estou passando, por exemplo, os dados de pressão arterial sistêmica sistólica, traduzindo do húngaro para o chinês, eu acho que este desenho aqui é muito feliz, né, para explicar o que é interoperabilidade, mas a gente tem interoperabilidade em diversas camadas. Ela pode estar desde a organização quanto num valor semântico, né? E então a funcional, ela conecta dois sistemas para trocar informações. A semântica, ela faz essa informação ser inteligível,
e o modo como ela foi escolhido para fazer isso, ela é operacional. Então, a interoperabilidade é algo bastante complexo, mas quando você implanta interoperabilidade, você vai conseguir escala, você vai conseguir também letramento nas pontas, tá? Então, agora, eu preciso contextualizar um pouco a parte de inovação, né? Então, a gente conhece alguns exemplos de inovação, aquele exemplo da Xerox, acho que todo mundo que fez algum curso de administração e que tem alguma coisa de inovação viu esse exemplo da Xerox, da Canon, da enciclopédia britânica que iam desaparecer, ou que desapareceram, e eu tenho alguns tipos de inovação, né? Então, esta inovação radical, para nós, ela é uma inovação que é mais difícil aqui na área de saúde, porque ela é novidade, e ela demanda de tecnologias novas, ela demanda de você usar, por exemplo, o machine learning e mudar todo o seu processo, tá? Então, e ela vai mexer numa matriz, né, de administração ali, vai mexer no seu planejamento. Então, a inovação radical na área de saúde, ela é bem complexo de você conseguir realmente adentrar. Mas nesses artigos que a gente está pesquisando, tem um quadro muito bacana que eu fiz uma adaptação dele, que ele me dá o tipo de inovação e, por exemplo, como é que ela é aplicada no hospital, né? Então, uma inovação incremental de serviço, ela reconfigura os recursos de uma maneira que os arranjos institucionais não fiquem prejudicados, né? Mas ela consegue entregar uma melhoria de custos e algum valor para o cliente, com a satisfação do cliente. Uma inovação radical de serviços, quando é só internamente, ela reconfigura os recursos, ela altera também alguns acordos institucionais, ela quebra alguns desses arranjos, esses silos que a gente tem dentro de uma organização, principalmente das grandes organizações, e ela entrega qualidade e eficiência nos processos, e algumas vezes custos mais baixos. Nos serviços externos, isso já tem outro tipo de alteração, né? Você consegue chegar numa proposta de valor melhor e você consegue identificar esse serviço como uma oferta de qualidade superior para o cliente. Já quando eu faço isso entre as minhas redes, que eu faço não só no meu modelo interno, mas quando tenho também externamente, quando eu opero externamente, eu reconfiguro esses recursos para que eles tenham um ganho de implementação e eu consigo ganhar eficiência no meu trabalho, no meu modelo de negócio, inclusive, e uma relação melhor com o cliente. Então, esses artigos estão disponíveis, se vocês depois vão receber essa apresentação, eles estão na bibliografia. Então, alguns exemplos práticos, isso de de uns hospitais suecos, essa pesquisa foi desenvolvida na Suécia, então eu tenho lá, eu implementei o Lean, eu fiz um novo modelo de fornecimento de medicamentos, eu fiz um processo de alta de pacientes com a colaboração dos vizinhos, de modo que os vizinhos ajudam na atenção, eu fiz uma nova máquina para triturar os cálculos renais por onda de choque, são 15 exemplos aqui do que surgiu da pesquisa, para que eu possa realmente implementar um modelo de inovação e eu posso escolher uma das minhas grades ali de uma inovação um pouco mais incremental até uma radical, né? Como, por exemplo, esse novo modelo de atendimento do paciente idoso com diagnóstico múltiplo, né? Processos rápidos de recuperação e cirurgia plástica. Então, existem vários exemplos, e eles estão principalmente desenhados aqui na Europa e na Dinamarca e Suécia, foi os dois principais que eu escolhi para apresentar para vocês. Mas uma coisa que pode realmente mudar o paradigma de inovação é este registro longitudinal. É um estudo do Michigan Health Information Network Shared Service, que está em andamento, e diz que o paciente
tem que ter um registro ao longo do tempo, um registro único. Então, por exemplo, uma criança vai nascer agora e ela vai carregar este registro único de dados de tudo que ela fizer na área de saúde pela vida toda, né? Com um único registro. Então, esse é o estudo que está sendo feito, e é uma coisa que eu gosto bastante de estudar, e ele é projetado para colocar todos os tipos de relacionamentos com a saúde. Então, desde o tratamento, os pagamentos que foi feito, as passagens na saúde pública, os acordos, as autorizações, né? Então, essa que é a ideia, mas também ajudar na decisão clínica. Então, este estudo realmente deve ser uma inovação radical que vai mudar muito a relação do paciente com o médico, com o profissional de saúde, com a própria saúde, com os pagadores de saúde, tá? Então, esse é um bom exemplo, eu acho que é um exemplo que realmente pode ser uma inovação radical, né? Que vai chegar e que está sendo bastante estudado e que vai ser uma melhoria também, porque muda como a gente conhece a saúde, muda como ela se relaciona, né? E essa implementação de cuidados também, ao você implementar isso, quando eu pego por exemplo, vou pegar essa criança e tal, então eu vou saber, quando ela tiver 70 anos, eu vou saber se ela fez uma cirurgia aos 5 anos de idade, ela quebrou alguma coisa, né? Então, quantas vezes ela foi para a farmácia, então aquela coisa do machine learning que foi falado na palestra anterior, ela com certeza também vai acompanhar e vai conseguir fazer uma medicina preditiva muito mais assertiva, a hora que eu conseguir juntar essas coisas, tá? Então, só para concluir aqui a minha fala, nesses artigos que eu pesquisei, eu encontrei 3 tipos de inovação e aplicadas à saúde, tá? Então, quando eu tenho uma pequena mudança interna ou externa, eu posso fazer um serviço incremental, né? Mas ele tem uma influência menor sobre o processo de atendimento e, como exemplo, são pequenas alterações no modelo de medicação, na sala de esperas, na interação com o médico. Então, isso é uma inovação, mas ela é incremental interna. Aí eu tenho uma radical externa de serviços, que você faz uma grande mudança, que você tem que fazer uma negociação aí com vários stakeholders, né? E que você tem que realmente fazer um trabalho um pouco mais consistente e demora mais para fazer, tá? Então, eu quero alterar o estilo de vida das pessoas sedentárias aqui no meu hospital. Eu tenho uma inovação externa de serviço, tá? E um terceiro tipo, que é uma inovação de serviço só interno, mas que vai causar uma grande mudança. Por exemplo, no processo de atendimento, eu vou através de um fornecedor, ou novo sistema de controle de gestão, a metodologia Lean, a gente tem alguns exemplos no Brasil de aplicação da Lean que são muito interessantes, por exemplo, na BP, e aí a gente tem uma redução muito grande da fila de atendimento, e usando as teorias da fila, inclusive, né? E você tem que toda a equipe aprender essa metodologia para aplicar. Então, realmente é um projeto bastante longo, que demanda tempo, que tem custo, mas que ele vai dar um resultado financeiro lá na frente. Então, basicamente era isso, e eu vou abrir para questões ou para que a gente consiga, mais na frente, ganhar esse tempo, tá? E me coloco à disposição para falar do laboratório, quem quiser saber um pouquinho mais do laboratório de interoperabilidade, eu estou à disposição.